Começando mais um episódio do Café com Bolo. Hoje estou aqui com agora o vereador eleito. Ele já participou como candidato, mas agora o vereador eleito, Lucas. E eu quero fazer um adendo aqui, Lucas, se você me permitir, antes de você se apresentar. O primeiro cara que aceitou quando o projeto Café com Bolo foi feito, que era ainda no Ministério da MG, eu já tinha feito algumas entrevistas, mas o projeto podcast mesmo, certo? O primeiro cara que aceitou foi o Lucas dos candidatos, certo? Lorival foi o cara que sempre me apoiou, teve ali, mas quando eu convidei que foi o projeto para os candidatos, ele foi o primeiro que já bateu de frente, falou assim, tem alguém que já marcou? Eu falei, não, então eu vou ser o primeiro e já marcou. Né? Então, você sabe que eu sou muito correto com essas coisas, então eu tenho que te agradecer por ter acreditado também no que a gente estava fazendo naquela vez. E se apresenta. Rodrigo, primeiro eu queria agradecer você pela oportunidade, mais uma vez, né, de estar aqui. Primeira vez que eu vim foi como candidato, e agora estou aqui como vereador, né, eleito, diplomado e empossado, né. E do pessoal que veio aqui, né, daqui conversar com você naquela época, eu fui o único que foi eleito, né. Então isso daí é muito legal. E é aquela história, é meu estilo, né? Eu não fico com medo, não fico com receio de nada. Eu topo qualquer parada, né? Se convidou eu peguei e vim, né? É aquela história, a gente que se dispõe à vida pública, a gente não pode ter medo de coisa, não pode ter medo de aparecer, não pode ter medo de falar. A gente tem que dar a opinião da gente, tem que falar o que a gente pensa, né? Claro que sempre com muito respeito, mas a gente não pode ter medo dessas situações. Então eu queria te agradecer e colocar o meu mandato à disposição sua e à disposição de quem nos assiste também, de toda a população. Bom, Lucas, hoje aqui, né, a gente vai falar um pouco, claro, do Lucas vereador, mas também conhecer o Lucas pessoa, né, o Lucas que não deu pra gente conversar naquele dia que a gente só tinha 15 minutos. Cara, eu vi você postando a foto do Luciano, com o Zé Leandro, das antigas ali, quando você era molecote ainda. Como você era? Quando criança, você era muito levadão? Não, eu sempre fui uma criança muito tranquila, muito até retraída, sabe? Não costumava fazer bagunça, eu era muito na linha, muito certinho, sabe? Aí, o que mudou eu, de certa forma, de eu passar de uma pessoa introvertida para uma pessoa extrovertida, foram dois fatores. Primeiro de tudo, o taekwondo, né? Isso foi muito importante. E o segundo foi trabalhar. Porque o primeiro serviço em si que eu tive foi na zona rural, né? Tava lá, ajudava agora meu padrinho de crisma a apanhar morango. Mas assim, na cidade, ali por volta dos meus 15 anos, eu tive meu primeiro serviço que foi com o Luciano do Cachorro Quente. Ali eu tinha que atender as pessoas, eu tinha que conversar com a pessoa, fui obrigado a conversar com as pessoas. Então, o serviço me ajudou e o taekwondo me ajudou também. Porque além ali do taekwondo você praticar, você tem que dar aqueles gritos, né? O Zé Leandro ele deve ter te falado sobre o rap, os gritos. E ali você precisa se soltar um pouco. Fora também que depois eu fui ser instrutor voluntário do projeto, que foi idealizado pelo Zé Leandro, que hoje é o Tião, o Maurício, que toca esse projeto, né? E eu tive que conversar com crianças, tive que dar aula para diversas crianças, diversos adolescentes. Então foi isso aí que fez eu dar passar de uma pessoa introvertida para uma pessoa extrovertida. E assim, essa parte do taekwondo foi extremamente importante na tua vida. Foi, certo? Foi. E você entende... derrubei o copo, não tem problema, sorte. E você entende que isso, hoje você como vereador, você pode auxiliar mais nessa prática de esporte aqui na cidade? Não, com certeza. Não só o taekwondo, mas também as outras modalidades esportivas, né? Porque eu vi o quanto o esporte fez diferença na minha vida. Quando uma pessoa fala, não, o esporte faz diferença na vida das pessoas, ok. A pessoa está certa. Mas quando você fala isso com propriedade de causa, isso é outro esquema, é outra situação. Hoje, por exemplo, agora no começo do ano eu voltei a treinar taekwondo, que eu tinha dado uma parada, né? Hoje eu sou faixa preta no taekwondo. Mas depois que eu peguei a faixa preta, eu não consegui conciliar os horários mais. E daí eu dei uma parada.
Aí subiu o peso, veio ansiedade, tudo mais. Então eu vi o quanto me ajudou, mas eu vi o quanto ficar sem me atrapalhou também. Agora no começo do ano eu voltei a treinar taekwondo, voltei a treinar Muay Thai também. Então eu vou tentar agora me disciplinar para essas práticas, mas também muito mais, né, lá como vereador me ajudar o esporte que foi um dia ele me ajudou. E como você acha que seria você sem ter batido o peito e entrar no taekwondo? Você acha que você seria essa na verdade, não foi eu que bati o peito e entrei no taekwondo. É uma coisa curiosa também. Eu não queria entrar no taekwondo. A minha mãe me obrigou. Eu não gostava de taekwondo. Aí tinha um projeto lá no CRAS, que foi, eu acho que 2015, que o Zé Leandro dava taekwondo para o pessoal que era inscrito no cadastro único, ou recebia Bolsa Família. A gente era inscrito no cadastro único. E daí me chamaram. Eu peguei e não gostava, ia mais ou menos. Aí o Zé Leandro me deu a bolsa na academia. Primeiro para outro aluno. Foi uma aluna, aliás. Aí aquela aluna não deu certo. Lá, quis parar. Aí ele me convidou para ser bolsista. Só que o Zé Leandro não me convidou para ser bolsista porque eu era um cara bom, que chutava, um cara bom assim, de maneira atlética, que chutava bem, que gritava bem. Não, ele me deu essa bolsa por quê? Porque ele viu que eu era um cara bacana, que eu era um cara correto, que eu era, vamos dizer assim, ali, do pessoal da minha idade, eu tentava fazer as coisas certas. E ele já me conhecia também porque dava treino para mim no campo também. Então daí ele me deu essa oportunidade lá. E eu sou muito agradecido a Zé Leandro hoje, justamente por causa disso. Aí a minha mãe me obrigou aí, eu fui e gostei. Gostei. Aí foi indo, peguei o gosto. E continuei na empreitada. Até hoje tá? Até hoje eu tô... Lucas, você foi atendente do público, certo? Lá no Luciano, no Tio Lu. Que até eu quero também que venha aqui. Né, que o Tio Lu, nossa, cara, o Tio Lu fez parte da... O Tio Lu me patrocinou uma vez. Não é possível. O Tio Lu me patrocinou uma vez. Ele, se eu não me engano, ele estava aqui no canto da praça. A gente fez um projeto que chamava... como é que era mesmo? Festival Cultural de Halloween. Aqui quem manda é o Saci, porque o Halloween é no mesmo dia do Saci, né? E a gente fez esse projeto. Nesse projeto, o que tinha? A gente pegava os artistas que não tinham chance aqui na cidade e colocava lá no Corneto para cantar, e o que tinha para nós dar para os caras era uma coca e um cachorro-quente. O Luciano patrocinou esse cachorro-quente e a coca para nós. Então, nossa, cara, tem gente que a gente não pode esquecer dessas coisinhas simples que às vezes, nossa, eu lembro na época, acho que foi 15 cachorro-quente, 15 coca que ele patrocinou, sabe? Para nós, eu quero ajudar nós a trazer a turma também. E assim, né, você sabe que eu já andei muito com essa fantasma, já andei cantando também, né, nas minhas épocas aí. Conheci muita gente fora e muita gente que já tinha vindo aqui. A gente fala que é de Bueno Brandão, aqui tem... Nossa, cara, é impressionante a quantidade de gente que vem aqui em Bueno. Às vezes vocês conversam, eu conheço, tal pessoa foi, não, eu já fui. Só que me falou na questão do atendimento ao público aqui, que às vezes não é uma coisa tão profissional, senão não é uma coisa muito, digamos, cordial, digamos assim. Muita gente me reclamou um pouco disso. Você acha que agora, você como vereador, teria como correr atrás de algum curso, alguma coisa, para profissionalizar uma pessoa que quer atendimento ao público? É uma coisa muito difícil de atender. Eu, pelo menos, achei quando eu trabalhei. Ô, Rodrigo, atender o público é difícil, mas que a gente tem vamos dizer assim, um atraso quanto a isso, infelizmente a gente tem. E não é por culpa dos atendentes, é por conta da cultura de Bueno Brandão. Infelizmente, quanto ao atendimento ao público aqui, a gente infelizmente está atrasado. Infelizmente. Então, a gente que é vereador, a gente que está no meio público, o pessoal da prefeitura, os outros vereadores também, a gente tem que, de alguma maneira, buscar meios de capacitar essas pessoas. Não só as pessoas que estão ali atendendo o público, né, que são atendentes, funcionários, mas também os próprios empresários. A gente tem que fazer parceria com a associação comercial, né? Claro que isso não é do dia para a noite, a gente tem que saber fazer isso bem feito, né? Então é uma coisa muito complexa, mas que passa primeiramente por uma mudança cultural na cabeça das pessoas. Porque de nada adianta, eu vou trazer um curso de atendimento ao público. Tá bom. Aí os funcionários vão obrigados, não gostam eu tô aqui porque eu fui obrigado a vir.
e daí eles pegam, vão embora e não aplicam aquilo na prática. Então não adianta. Então a gente precisa passar por uma mudança cultural e aquela história, a mudança tem que vir de um por um. Quando aquele estabelecimento mudar o atendimento, os outros, opa, vou mudar também. Então as coisas vão devagar, mas eu acho que em determinado momento a gente vai conseguir superar essa situação. No caso, essa parte de trazer curso, essas coisas, não faz parte da sua função típica, não. Os poderes, Rodrigo, o legislativo, o executivo, o judiciário, a gente aprende na faculdade de Direito, em Direito Constitucional, que eles têm a função típica e as funções atípicas. A função típica é aquilo que a gente sabe. O poder executivo executa, legislativo legisla e o judiciário julga. Só que a gente tem as funções atípicas. Por exemplo, o poder legislativo também executa os recursos próprios dele. O poder legislativo também julga. E se ele abrir uma questão lá contra o prefeito e precisar um processo de impeachment, ele também julga. O poder executivo também legisla, ele manda os projetos de lei para a Câmara. O poder executivo também julga também, que tem as sindicâncias da prefeitura, né? Investiga. Então, existem essas funções típicas e atípicas. Eu costumo falar que essas questões de correr atrás de emenda parlamentar, essas questões de correr atrás de cursos, de fazer gestão junto às secretarias e ministérios, são funções típicas do Poder Executivo, do prefeito e do vice, mas são funções também atípicas dos vereadores. Por quê? Apesar de não ser uma prerrogativa exclusivamente nossa, hoje a população nos cobra acerca disso. Hoje não é igual antigamente, que as pessoas simplesmente davam o nome para se candidatavam, ganhavam e passavam 4 anos sem fazer nada. Hoje a população quer ver resultado. A população quer ver o vereador correndo atrás de emenda parlamentar, quer ver o vereador levando as demandas deles para o prefeito, para o vice. Então o vereador não fica parado. O vereador que fica parado, a população dá o troco. Ainda mais com rede social agora. Exatamente. As redes sociais não são ruins e não são boas, são uma ferramenta. Existe gente que usa para o bem, existe gente que usa para o mal. Na parte da política, a mesma coisa. Se eu, como vereador, eu tenho buscado, e você deve ter visto isso, as pessoas que estão vendo aqui já devem ter visto isso também, eu tenho buscado sempre postar minhas coisas lá. Eu apresento um projeto, eu coloco lá, eu corro atrás de alguma coisa, eu coloco lá. E as pessoas também podem usar aquele canal para me mandar uma mensagem me criticando, podem usar aquele canal para me mandar uma demanda, ou podem usar aquele canal para comentar alguma coisa também, não sei. Então, a rede social é uma ferramenta. E dentro da política, quem também não sabe usar a rede social agora, fica para trás. Lembrando que é uma ferramenta também para ser usada com respeito, né? Exatamente. Tem muita gente que perde a linha em rede social. Infelizmente. Ó, para mostrar aqui que o bolo não é de figuração só. Tem gente falando que é de figuração. Não é, o café também não. Ô Lucas, e assim, cara, muita gente acha que eu pegava no pé do Silvio. Mas, na verdade, eu nunca peguei no pé do Silvio. Nunca tive nada contra o Silvio. Inclusive, eu usei na minha rede social para fazer uma abordagem de uma caixa d'água que estava aqui e foi resolvido prontamente. E eu falo assim, que o prefeito não sabe tudo que está acontecendo no município, certo? Mesma coisa de vocês. Vocês também não tem como você ficar sabendo o que está acontecendo no município. Se a pessoa chegar para você e pedir, falar, Lucas, tá tal jeito aqui, assim, assim, você vai verificar primeiro ou você já vai levar essa demanda direto? Depende da situação, Rodrigo. Existem demandas que são complexas e existem demandas que não são complexas. Essa questão da caixa mesmo. Você postou nas redes sociais, certo? Mas digamos que você tivesse mandado para mim primeiro. Eu não precisava vir verificar. Acho que eu até encostei no microfone aqui. Eu não precisava vir verificar. Era só você falar, Lucas, aqui atrás tem a caixa d'água, tá assim, assado. Era só pegar e mandar para a prefeitura. Agora, por exemplo, o Lucas, tá acontecendo um negócio estranho aqui, não sei, construíram um negócio errado aqui perto da minha casa, eu tô achando que não tá de acordo com a lei. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que verificar primeiro. Aí eu vou ter que estudar a legislação, eu vou ter que ir no lugar, fazer uma visita. Então existem demandas e existem demandas. Depende da situação e da gravidade da situação. E muita gente também traz demanda pra gente que a gente não consegue se comprometer com a pessoa que vai resolver. Né? A maioria das coisas, aliás, não dá para se comprometer. Mesmo eu confiando no trabalho do executivo, eu tenho que ter esse receio. Por quê? Porque não é eu que vou fazer.
Quando algo depende de mim, eu posso pegar e falar, não, Rodrigo, você pode contar comigo que eu vou lá e vou resolver. Agora, quando a demanda não precisa de mim, eu tenho que falar, Rodrigo, você pode contar comigo que eu vou levar a demanda. Porque se eu for prometer o negócio, eu vou sair prometendo aí para todo mundo, e depois quem vai sair por ruim vai ser a prefeitura. É a mesma coisa. Antigamente tinha gente por aí que prometia, pode deixar que eu vou fazer a estrada para você. Aí a pessoa pensava, nossa, a máquina vai vir amanhã. A máquina não aparecia. Quem levava nome ruim não era o vereador. Quem levava o nome ruim era o maquinista, era quem cuida das máquinas, que às vezes nem estavam sabendo da situação. Então a gente que é vereador tem que tomar muito cuidado em usar o nome da prefeitura de maneira indevida, mesmo a gente sendo parceiro da administração. Mas a grande maioria das coisas vocês não conseguem resolver mesmo, né? Você consegue levar para a prefeitura, fazer o pedido, fazer um documento, auxiliar, fazer um documento, auxiliar, sei lá, na parte legislativa, às vezes uma pessoa perguntar, eu posso pintar a minha calçada? Opa, peraí, vamos ver se pode. Isso que vocês têm que fazer, não é? Muita gente acha que vocês resolvem as coisas. E, na verdade, a maioria das vezes não é assim que funciona. Muitas das vezes não é. A gente leva a demanda. A gente é como se fosse um intermediador, né? Por isso que é muito importante a gente ter as portas da prefeitura abertas. Tem vereador, não vou falar de agora porque o mandato não começou, mas tinha vereador que ao invés de levar a demanda para o prefeito, fazia indicação. Indicação, você aparece lá na pauta da Câmara, indicação número X do vereador fulano, indicando que faça uma ponte no bairro Ciclano. A indicação, o que é? O vereador faz a indicação, papel, aí a Câmara vota, depois tem que descer para a prefeitura, para depois chegar na mesa do prefeito. Ô, gente, nós não estamos mais na época das grandes navegações, que mandava uma carta, demorava 3 meses para chegar à prefeitura. Não é assim. Eu acho que quando a gente vê a demanda, é importante a gente documentar com indicação, é super importante. Mas primeiro a gente tem que fazer o quê? Pegar e já avisar. Porque a população, ela precisa de soluções rápidas. Apesar de não ser a gente, vereador, que vai resolver, mas a gente é o intermediador e representante do povo. O que acontece? Como você mesmo bem disse, o prefeito não tem como saber de tudo. E nem a gente. Talvez o que eu estou sabendo, o prefeito não está sabendo. A hora que eu levo para ele, ele fica sabendo. A hora que eu levo para o secretário fica sabendo, ou o encarregado fica sabendo. E daí o negócio flui. Então as coisas têm que ser porta aberta da prefeitura para o vereador levar as coisas e o negócio fluir. Lucas, quando surgiu esse interesse teu pela política, cara? Você falou assim, um dia eu vou me candidatar, ou foi... Primeiro eu gostei de política. Primeiro eu comecei a gostar. Depois que eu quis me candidatar. Eu comecei na escola, porque a escola hoje em dia, as pessoas querendo ou não, eles tratam de política dentro de sala de aula. E eu comecei com uma opinião totalmente diferente daquela que eu tenho hoje. Aí foi indo, mudei de opinião. Opinião é questão nível nacional. Hoje mesmo eu sou uma pessoa, né, respeito a opinião de todo mundo, né, tenho amigos com opiniões diferentes, mas eu sou uma pessoa à direita. Sou uma pessoa conservadora. Uma pessoa à direita. Só que eu comecei sendo petista. Pra você ter ideia. Depois que eu peguei, mudei minhas opiniões, revi meus valores, revi meus conceitos. E depois, passado tempo, passado 1, 2 anos de eu me interessar pela política nacional e estadual, eu comecei a me interessar pela política municipal. Nisso, eu me filiei ao partido do Silvio, que é o PSD. Depois, passou um tempo, eu desfiliei e vim para o PL. Mas ali que eu comecei a filiar, comecei a fazer aquele trabalho, acompanhar, comentar, eu fui tendo esse interesse. Falei, a hora que der para ser candidato a você. Aí eu peguei e fui candidato agora. E de primeira viagem eu consegui 403 votos, fui bem votado, o terceiro mais votado da eleição e também o mais novo da história também de Bueno Brandão, né? Você falou uma coisa interessante. Você é à esquerda, mudou para a direita. Você concorda com tudo à direita? Tipo, 100%? O que é falado ou não? Vou dar um exemplo aqui. A gente não consegue concordar 100% com tudo, né? Nisso de qualquer um dos lados, porque eu entendo que quem aceita tudo é até um pouco viajado. Mas eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu não concordo. Pena de morte. Eu não concordo com pena de morte. Eu concordo com prisão perpétua. Mas pena de morte eu não concordo. Aí é uma diferença
grande. Agora, de outras coisas, eu não vou saber falar quais são as outras coisas, mas o que eu me lembro agora é isso. Eu acho que isso, sabia, na minha opinião, é um dos maiores problemas da sociedade, é isso. Que o cara, tipo assim, o cara foca naquele negócio e concorda com tudo que é aquilo lá. Cara, não tem como você concordar com tudo que é falado ali. Às vezes você vai fazer alguma coisa que não é da tua índole até. Exatamente, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Ver uma notícia, ver se é verdade, ver outra notícia, opa, será que isso aqui é bom mesmo? E ir pesquisando, né? A gente tem que ter opinião própria. Claro que a gente pode sempre votar numa pessoa só, politicamente falando, mas mesmo assim a gente nunca vai concordar 100% com a pessoa. Né? Eu mesmo votei no Bolsonaro na última eleição. Eu tenho críticas ao Bolsonaro também, como eu tenho com todos os políticos. Só que foi a pessoa que mais me agradou ali para votar. E se fosse eleição hoje, dentro das opções, eu votaria nele de novo tranquilamente. Só que eu não concordo com tudo dele. Né? Então a gente tem que ter essas ponderações. E muita coisa também, não sei se você vai concordar. Beleza, você votou o Bolsonaro. Você torce contra o Lula? Não torce. Você está torcendo contra o teu país, você não acha? Ó, ganhou, beleza. Que faça um bom trabalho. Eu queria muito, quando o Lula ganhou, tomara que ele esteja errado. Mas a gente tem que ser realista, mas não pode torcer contra o país. Eu penso assim também, cara. Muita gente torce contra. Pô, já tá lá, não tem que fazer. 4 anos para aguentar, no mínimo. Não é? Isso se não for mais. Uma outra questão também. Você, hoje, como vereador, certo? Continua acessível da mesma forma que você era. Como está a questão lá dentro hoje da Câmara Municipal? É uma questão, tá um ar mais leve, você não tem uma rincha já, ou não? Não, a gente começou tranquilo, viu, Rodrigo? Pelo menos eu considero isso. Claro que lá é uma Câmara hoje que hoje é uma Câmara diferente. Nas legislaturas passadas, a gente tinha, de certa maneira, alguns blocos, ou seja, pessoas que pensavam igual e seguiam a mesma cartilha um do outro. Agora não, agora todo mundo, e eu falo todo mundo porque é todo mundo mesmo, todo mundo tem opinião própria. Então vai ser uma Câmara que vai ser muito, digamos assim, a gente que é vereador lá dentro, a gente vai ter que ter um jogo de cintura, né? Ó, eu tenho minha opinião, o Bug tem a opinião dele, a Rosemary tem a opinião dela, o Nino tem a opinião dele, o Eduardo a dele, o Júnior a dele, o Rodrigo a dele, o Dorenço a dele, a Cláudia a dela. Então, com cada um tendo uma opinião, claro que a gente vai convergir em algumas pautas, mas é uma Câmara que um é muito independente do outro. Né? Então a gente tem que saber controlar essas diferenças que a gente tem para fazer um trabalho legal para a população. Porque a população espera muito de nós, espera muito dessa legislatura. E a gente não pode desapontar as pessoas. Claro que eu vou responder só por mim. Eu quero chegar daqui 4 anos, quero que todo mundo tenha agradado a população, ou a maioria, né? Porque agradar todo mundo não tem como. Só que eu respondo por mim. E eu garanto que daqui 4 anos, na hora que terminar a legislatura, o pessoal vai estar satisfeito com o meu trabalho, a grande maioria das pessoas. Tomara que o mesmo aconteça com os outros. Qual que é a tua pretensão política? Tem uma ideia? Ô, Rodrigo, é o que a vida trouxer para mim. Eu tô aberto, entendeu? Hoje eu tô como vereador. Daqui 4 anos, provavelmente, vai ser como vereador de novo. Mas se um dia acontecer, as pessoas verem em mim alguém como, por exemplo, como candidato a prefeito, eu vou estar aberto. Se eu tiver primeiro preparado, se eu tiver possibilidade e se a população quiser, eu vou estar à disposição. Só que aquela história, a gente tem que ir devagar. A gente tem que começar e ir de degrau em degrau. A gente não pode querer subir de uma vez só. Por exemplo, e eu garanto para a população aqui, se o Juninho Cavini, Joaquinzinho dos Santos fizeram um trabalho bom, mesmo que for a maior vontade do mundo, não cabe a mim, como um projeto pessoal, ser candidato. Porque eu vou estar pensando em mim, não vou estar pensando na cidade. Eu vou querer que eles tenham mais 4 anos. Então, por isso que a gente tem que saber mediar as coisas e não pensar no umbigo da gente. A gente tem que pensar na população e na cidade. Eu vejo algumas pessoas, assim, não sei se é coisa da cabeça minha, mas, tipo, eu vejo algumas pessoas que podem se candidatar como prefeito e que podem ser prefeito, na verdade. Eu acho que o Perninha é um cara que tem chance de ser prefeito de Goiânia um dia. E eu acho que o C é um cara também que tem chance, sim, mais pra frente, claro, né, com grande experiência, eu acho que tem chance dessa parte de ser prefeito. Você acha que isso pesa no teu ombro?
De certa forma, sim, né? Porque, digamos que ser vereador já é uma responsabilidade. Ser prefeito é uma responsabilidade muito maior. Não tem nem noção. Eu não sei como que é ser prefeito. Eu não imagino. Eu imagino hoje qual que é a responsabilidade de vereador, porque eu já sinto isso na pele. E vou sentir ainda mais. Talvez a noção que eu tenha hoje de uma responsabilidade do vereador, daqui passou 2, 3 meses, eu vou ver que é muito maior. E a mesma coisa prefeito. Então, vereador ainda tem um pouco mais de descanso. Mas prefeito é 7 dias na semana, o mês inteiro, 365 dias no ano. Você não acha que agora o Juninho, ele tem tudo para ser um prefeito melhor que o Silvio foi? Afinal de contas, ele já teve, digamos, 8 anos ali de uma experiência como vice e ele já está mais calejado? Porque o Silvio acho que nunca tinha sido... O Silvio, político não. Né? O Silvio tinha saído de candidato a vice-prefeito uma vez, gostava de política, e depois que ele foi prefeito, né? Mas a gente tem que torcer para o Juninho ser melhor. Ser melhor ou igual ou melhor. A gente nunca tem que torcer, e mesmo se fosse a oposição que tinha ganhado, que tivesse ganhado, a gente sempre tem que torcer para mais. A gente tem que torcer para o município da gente. E o Juninho, o Juninho e o Joaquim, eu sei que tem plenas condições de fazer um ótimo mandato. Porque eu considero que o Juninho sendo esses 8 anos vice, cara, ele, querendo ou não, uma hora ou outra ele foi o prefeito. A hora que o Silvio estava sim, alguns momentos, sim. Ele assume. Então, eu acho que ele deve ter uma carga de experiência que tipo, algumas coisinhas ali que o Silvio errou, que todo mundo erra, isso é natural. Ele já viu isso, né? Entendeu? Isso é verdade. Isso era uma coisa que eu batia na tecla na eleição. Eu ia pedir voto, o pessoal falava, nossa, Lucas, eu não sei em quem que eu voto. E eu falava isso, gente, o Juninho já faz 8 anos que ele está na prefeitura, já está com a máquina na mão, sabe o que está de bom, o que tem que mudar. Então ele vai ser ele não vai ser, ele é a pessoa mais preparada para assumir essa bucha. Eu sempre falei isso e continuo com a mesma ideia, com a mesma impressão, que não arrependo do meu voto, dificilmente eu vou arrepender, né? Mesmo que faça uma má gestão, eu acho que ele, ainda assim, era o melhor candidato. Então a gente tem que torcer para ele ser melhor possível, com toda certeza. Mas eu acho que não vai ser difícil para ele fazer uma má gestão, porque o negócio já está rodando. Porque, vamos dizer, agora, claro, apesar de ele ser da mesma base, né, da mesma linha que o Silvio, os dois são diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Então eu vejo que o Juninho está tentando mudar algumas coisas ali já, sabe? Mudou algumas pessoas de setor. Falo isso porque eu vou direto na prefeitura, né? Levar alguma demanda minha, né? Não necessariamente para ele, porque eu tô vendo ali ele reunião o tempo inteiro. Às vezes eu levo para algum secretário, levo no jurídico, alguma questão legislativa, e eu tô vendo que ele tá tentando fazer algumas mudanças. Então, para ele, a organizar a casa, vai uns 3 meses. Se tivesse entrado outra pessoa, ia de 6 meses a 1 ano. Então, nisso a gente já ganhou um tempo. Ele já chegou e já começou trabalhando. Então, nisso a gente já ganhou um tempo. Ele já tá com o negócio fluindo. Lucas, a máquina pública daqui de Goiânia, você acha que é enxuta ou daria para enxugar um pouco mais? Rodrigo, eu tenho dúvidas quanto a isso. Enxuta eu tenho certeza que não é. Isso daí eu sei que enxuta eu tenho certeza que não é. O que eu acho que daria para fazer seria uma espécie de uma reforma administrativa. Eu acho que a prefeitura hoje ela tem os funcionários que ela precisa ter. Ou seja, ela é uma máquina necessária. Mas talvez, falo talvez porque eu não tenho certeza do que eu estou falando. Talvez se fizesse um quadro bonitinho ali e falar, olha, aqui eu acho que tem um a mais, mas aqui está faltando outro. Eu vejo porque tem secretarias que não tem quase nada de funcionário. Eu vou na secretaria, por exemplo, do turismo, eu fico com dó do Douglas. Vou na secretaria de cultura, eu fico com dó da Bia. Porque não tem funcionário lá. Não tem funcionário lá. Né? Lá no turismo é o Douglas, o chefe de turismo, e um coordenador de eventos que a gente está sem, e não sei se contratou esses dias ou não, e mais a Jaque que trabalha na Casa do Artesanato. 3, 4 pessoas. Enquanto isso, a gente vê outras secretarias com muito mais gente. Por isso que eu estou falando. Talvez, daria para fazer essa reforma, entendeu? Só que daí é outro ponto. A gente tem concurso público. A gente tem que agora vão começar a chamar mais gente. Já chamaram uma turma, vão começar a chamar outros agora. Até alocar todas essas pessoas do concurso nas suas respectivas áreas,
tem que ver se há compatibilidade de cargo para isso. Então, mexer na máquina pública de Bueno é muito difícil, porque a gente vem com uma estrutura administrativa defasada, mas não é de agora, é de muito tempo. Então, para mexer nisso, dá trabalho. Não é fácil. E o complicado é que, às vezes, a pessoa sai com o nome de ruim, né? Tipo, não tem como você manter uma máquina pública com tanta gente, você tem que tirar pessoas, e daí os caras falam que o prefeito mandou embora, mas não é. Tem que entender porque que é a quantidade de cargo comissionado que a gente tem hoje é uma quantidade necessária. E eu falo que a gente deveria ter até mais, porque tem lugares ali que precisa. Só que a quantidade de gente de concurso também é grande. É muita gente. É muita gente porque a prefeitura precisa dessas pessoas. Só que talvez, repito mais uma vez, talvez elas estejam nos lugares errados. Talvez, eu falo talvez porque eu não sou secretário, eu não conheço o que está acontecendo lá dentro. Eu posso estar falando uma grande besteira aqui, só que é o que eu estou vendo de fora e é o que eu vi lá enquanto eu não estava como secretário. Né? Às vezes tem uma secretaria com pouca gente, tem outra secretaria com bastante gente. Então, existe o número certo de funcionários, mas talvez daria para remanejar nesses setores. E nessa área você pode agir, tipo, fiscalizando essa parte de funcionário ou não? Não, eu posso ver, posso dar dica, posso falar, olha, eu acho que devia ser assim. Mas eu não posso nem propor projeto de lei para rever estrutura administrativa nenhuma. É competência exclusiva do prefeito e lei de iniciativa exclusiva do executivo. É o que a gente chama de reserva de competência, né? Para não infringir a separação dos poderes que a gente tem como princípio da Constituição. Uma coisa que você falou que eu achei interessante, Goiânia é uma cidade turística, né? E o departamento de turismo, você falou que precisava de mais gente. Só que aquela história, chega um projeto para a gente criar cargo na Câmara, digamos assim, é uma revolta. A prefeitura está com muito funcionário, não sei o quê, não sei o quê. É o que eu estou falando para você. Talvez a gente esteja com uma quantidade boa de funcionários, só que nos lugares errados. É a opinião minha. Talvez. Não tenho certeza disso. Cara, eu tô vendo nas tuas redes sociais que você tá bem ativo com a questão de verbas e tudo mais. Sim, sim. Ô, Rodrigo, você tem ideia? Eu tava fora da política, né? Eu tava fora da política, eu consegui recurso. E outras pessoas também conseguiram recurso, a Arlindo Bronese e a Cláudia Deusdete. Além, claro, do Silvio, do Juninho, eu estou falando de gente que era vereador ou não tinha mandato. Nós inauguramos a ideia do vereador correr atrás de recurso. Agora eu quero inaugurar uma nova ideia na população. Eu quero inaugurar a ideia na população que o vereador não consegue só recurso ou não vota só sim ou não nos projetos. O vereador também apresenta projeto. Em um mês, menos de um mês, aliás, hoje a gente é dia 22 ou 23, não sei. 22. É claro que o vídeo vai depois, mas a gente está gravando antes. Eu já apresentei 3. Eu apresentei um projeto de emenda de orgânico, apresentei um projeto junto com o vereador Nino Bralese para a gente mexer na questão das diárias lá da Câmara. E esse eu não apresentei na Câmara, eu apresentei lá na Prefeitura, porque eu não podia criar Conselho Municipal, então eu levei ele para baixo. Daí para eles apresentar depois das alterações necessárias. O projeto que criou o Conselho Municipal da Proteção dos Direitos Animais. 3 projetos em 22 dias. Aí eu falo, tem vereador aí que ficou 8 anos, 12 anos, às vezes até mais, e não apresentou a mesma quantidade de projetos que eu apresentei em 22 dias. Então eu quero inaugurar essa ideia na população. Que vereador, além das coisas que ela já sabe que faz, também apresenta projeto de lei. Se Rodrigo, quiser apresentar um projeto na Câmara para vocês votarem, eu não posso fazer. Pode e não pode. Você sozinho não pode. Mas você, junto com 5% do eleitorado, pode. Isso é garantido na lei. Projeto de iniciativa popular. Em Bueno Brandão nunca aconteceu. A nível federal já aconteceu. A lei da ficha limpa foi uma lei de iniciativa popular. Daí, no caso, eu tenho que sair coletando assinaturas? Isso, exatamente. Daí você tem que sair coletando as assinaturas de pessoas que são eleitoras do município. Eleitoras do município. E por que você acha que isso nunca aconteceu aqui? Será que a população não sabe? Será que nunca teve iniciativa? Eu acho que é mais questão de iniciativa. E também por causa de desinformação também. E outra coisa também, para você apresentar um projeto de lei, não é fácil, é complexo. Eu falo porque
O primeiro projeto que eu apresentei, que foi emenda lei orgânica, eu fiquei estudando uma semana para mexer no artigo. Um artigo. Agora você já imagina aqueles projetos que é um calhamaço de papel. Quanto tempo o cidadão não tem que ficar mexendo? E a população, ela trabalha, a população tem que cuidar da família, a população tem que levar o filho no parquinho, pular, pula-pula lá na praça, sei lá. A população não tem tempo para isso. Por isso que a gente que é vereador que tem que ficar mais atento, né? A população, claro que ela tem o direito, mas a população, infelizmente, ela não tem tempo para isso. São poucas as pessoas que se dispõem a fazer isso. Qual foi esse artigo? Foi o artigo 123A da Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica Municipal, a gente, começando para contextualizar, todo ano a gente tem as emendas impositivas dos vereadores. Emenda impositiva é como se fosse emenda parlamentar. No ano passado, por exemplo, os vereadores puderam indicar R$100 mil para qualquer lugar aqui de Bando Brandão. R$50 mil tinha que ir para a área da saúde, R$50 mil era livre. Porque tem essa divisão, precisa ir metade. Aí, eu descobri que a PAI tem o Certificado Nacional de Estabelecimento de Saúde, o cadastro lá. Então, eles podem receber emenda de saúde. E a PAI queria aumentar o serviço de saúde deles. Aí eu falei, daí eu conversando com a Sarita, que é presidente da PAI, eu falei, não, eu indico. Só que eu falei, antes de eu pensar em indicar, Sarita, eu vou ver se vocês podem pagar funcionário. Porque não adianta nada eu mandar o dinheiro para eles contratar fonoaudiólogo, médico e tudo mais, e eles não poder contratar funcionário. Fui ver a lei orgânica, bingo. Foi bom ter pesquisado. Não podia pagar pessoal. Eu falei, olha, puta merda, hein? O que eu vou fazer? Aí eu fui olhar a Constituição Federal. A emenda federal é do mesmo jeito, não pode. A emenda estadual é do mesmo jeito, não pode. Eu falei, mas não é possível um negócio desse. Eu falei, mas será mesmo que eu não vou poder mudar? Aí eu falei, não, eu vou procurar alguma coisa, não é possível. Porque é o seguinte, a gente tem se chama princípio da simetria. O princípio da simetria quer dizer o quê? Que as legislações inferiores, municipal e estadual, ela tem que seguir a Constituição Federal. Aí eu falei, tem que ter alguma brecha. Aí eu peguei doutrina de direito lá do Gilmar Mendes, Manual de Direito Constitucional, ou curso de Direito Constitucional, do Gilmar Mendes com o Paulo Bonet. O Gilmar Mendes é ministro do STF, o Paulo Bonet é procurador-geral da República. Aí eu fui lá no capítulo de simetria e li o capítulo inteirinho de simetria. Lá estava o trecho lá falando que o princípio da simetria não é absoluto. E que a simetria ela é absoluta quanto ao interrelacionamento dos poderes e os princípios fundamentais da Constituição. Aí eu pensei, isso daí não é interrelacionamento entre os poderes, porque eu não vou mexer na porcentagem da indicação da emenda parlamentar, eu não vou mexer em nada disso. Aí eu já achei o ponto. Fui ler uma tese de doutorado. Vi lá a teoria do... Eu esqueci o nome da teoria, mas a teoria é o quê? Tudo que não é proibido é permitido, certo? Se não existe nenhuma proibição para eu apresentar, então eu posso apresentar. Segundo ponto, a gente que é vereador, a gente pode apresentar projetos que sejam de interesse local, conforme o artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição. Eu acho que é o artigo 30. Me desculpe se eu estiver errado. Então eu pensei assim, ou é 29 ou 30. Aí eu pensei assim, opa, achei brecha. Aí eu fui ver a maneira da destinação da emenda parlamentar. A emenda da prefeitura, quando a prefeitura passa, é totalmente diferente da maneira que o Estado ou a federação passa. A prefeitura ela tem um projeto de lei das emendas, ela passa por subvenção social, ela passa junto com outros recursos, então o recurso mistura tudo. Aí eu pensei assim, vendo que o princípio da simetria não é absoluto, não tem nada que me impeça de apresentar, e que existem tantas diferenciações na emenda parlamentar municipal, estadual e federal, e também que a Constituição estadual e federal trata das emendas federais e estaduais, eu posso apresentar. Eu fui nessa linha argumentativa. Aí eu estou resumindo para vocês e tentando falar de maneira mais simples possível. E já está difícil. Está difícil talvez vocês entenderem. Eu gastei uma semana
quebrando minha cabeça nisso. Um artigo. Eu mexi num parágrafo e acrescentei 3 incisos. Só. Foi essa dificuldade. Toda essa dificuldade para me apresentar só esse negocinho. Eu já consegui as assinaturas para ir para o plenário, mas só que eu estou aguardando pelos restos dos geradores estudar, porque é um projeto complexo, não é um projeto simples. E, assim, é interessante pra caramba, porque é importante isso. Extremamente importante, né? Ainda mais, tipo, é uma verba que você vai poder usar pra uma coisa. Cara, é muito foda, né? Eu te dou parabéns por ter pensado nisso. E agora? A hora vai para o vereador votar, certo? Se algum votar não, passa. Depende. Se um só votar não, passa. Vai precisar de 6 votos. 6 votos. E a gente já tem a minha assinatura, a assinatura do Júnior do Cafeiro, do Nino Brolese, e os outros vereadores estão bem alinhados para assinar também. Eu acho que vai passar. Tem como passar? Eu acho que vai passar. Eu acho que não vai ter erro, não. Não vai dar, não. A gente precisa de 6 votos. Desculpa, mas só se ficar cabeçudo para não passar um prêmio. Não, desculpa. Nossa vida do céu. Ah, não. Já aconteceu coisas engraçadas na Câmara Municipal. Não. Teve gente que votou contra a Casa Popular, então... Enfim. O canal, né, com o Campo Místico TV, posso transmitir as reuniões? Eu acho que pode. Eu acho. Porque, de certa maneira, você tem o canal seu lá e você é a população, ué. Você pode, eu acho, transmitir. Eu acho que não tem empecilho. Isso é uma coisa interessante para apresentar para vocês. Né? Eu acho. Coloca lá o celular e eu não sei, vocês estão transmitindo? Tem a transmissão no Facebook. Inclusive, a transmissão do Facebook tá bem defasada. Isso daí é um negócio que eu quero mexer lá. Inclusive, eu já tô conversando com eles lá pra gente ajeitar lá a câmera, tudo certinho lá, bonitinho, pra gente ter qualidade de som melhor e tudo mais. Porque a população vai ver no Facebook o celular tá assim, porque não tem como fazer diferente. Então tem que jogar a gravação pro computador e transmitir. Né? Então a gente tem que mexer nisso lá e eu até já tô vendo já. Inclusive é uma cobrança da população e a gente já tá vendo já. Então, se der certo, é um canal a mais pra população. Sim, eu acho que pode. A gente pode conversar depois sobre isso. Eu vou ver isso, mas eu acho que não tem empecilho aí. Porque se você pode ir lá assistir, você pode transmitir também. Né? Não existe proibição do celular lá dentro. E claro que o pessoal que está no plenário ele não pode se manifestar. Né? Que o pessoal que está sentado lá. Desde que a pessoa chegue lá, sente lá, fica com o celularzinho bonitinho lá, quieto, sem falar nada, não tem problema. Eu não vejo empecilho. Uma vez eu vi que a população, enfim, ele poderia ter voz lá no púlpito, né? Como que isso funciona? Qual é o ímpeto disso? Então, a pessoa pode ir lá no púlpito para falar sobre assuntos de interesse público. Ela faz um requerimento 7 dias antes da reunião. Eu acho que é um prazo grande, eu acho que tinha que diminuir esse prazo. Para uns 3 dias, por exemplo. 24 horas é muito pouco, mas 3, 4 dias eu acho que é melhor. E o presidente pode deferir ou não deferir. E o presidente, ele é a autoridade máxima lá. Por exemplo, pode ser o assunto mais bacana do mundo que você vai falar na Câmara, mas se o presidente não quiser, ele não deixa. Não estou falando que o Eduardo Caetano vai fazer isso, pelo amor de Deus. Estou só falando como que funciona. E aí depois que você fala, dentro de 60 dias você não pode voltar mais. Você só pode falar 60 dias, só 60 dias depois. Era 90 dias, Cláudio Borba, que era o presidente, diminuiu para 60 dias. Eles votaram lá, foi aprovado, 60 dias agora. Tem bastante gente que usa isso? Pouca gente, pouquíssima gente. Eu já usei uma vez. Eu usei uma vez. Lembro que no dia que eu fui, outra pessoa foi também. Depois eu vi umas 4 pessoas usando só. Isso eu usei em 2021. Depois disso foi umas 4, 5 pessoas só usar. Você lembra quando você esteve aqui, que em off a gente falou sobre o projeto da medalha, que era dado para os caras que faz parte do esporte, que até eu falei para você que podia expandir isso. Você falou para mim até que a Câmara tinha, na verdade. Eu falei, podia expandir isso para a cultura também.
que você acha da ideia? Acho uma ideia boa. Eu não sei se é no regime, eu acho que é decreto legislativo ou resolução que a gente estabelece isso, sabe? Então, eu acho que essa resolução, por exemplo, eu poderia apresentar. Teria que ver, tem que organizar as questões das medalhas e tudo mais e dar mais publicidade para isso lá. No final do ano mesmo agora, eles entregaram bastante medalha lá de honra ao mérito, mérito esportivo, mas não teve nada relacionado à cultura. Eu acho que a cultura é um tema interessante para a gente colocar nessas medalhas também. Porque pensa bem, a gente tem uma pá de escritor aqui. Inclusive a Joana Dark, que faleceu, o livro dela eu achei sensacional. E esse povo não tem o reconhecimento público. Eu acho que não tem o reconhecimento público adequado. Mesma coisa com a Marilda Alexandre, que também está aí, ó, anos cantando. Jefferson Júnior também está anos cantando. Você acha que nessa parte da cultura, desse reconhecimento cultural que tem aqui, o Bueno Maranhão falha um pouco? Eu acho que não é questão de falhar, eu acho que é questão de estruturação. Porque a gente vê, a gente está numa ascensão que a gente está crescendo. Então tem muita coisa para a gente rever. Vou dar um exemplo. Eles criaram o projeto Talentos da Terra. Isso já tá implementado. Que é justamente as pessoas que comprovam que moram aqui, as pessoas que cantam e tudo mais, né, para participar dos shows da prefeitura sem precisar passar por aquele processo de licitação. Um baita projeto. Nossa, né? Nesse final de ano mesmo, o Robinho da Popularia, foi o Robinho? Ou foi o Zu? Ou acho que eles cantam junto, não sei. O Zu, eu vi lá, o pessoal da banda Prímula estava lá, tudo por esse programa, Talentos da Terra. Então, através desse programa, o pessoal já está tendo um certo reconhecimento. Mas só que a gente tem que ampliar. A gente nunca pode se contentar com o que a gente tem. Para quem não sabe, é terrível. É praticamente quase impossível você participar de alguma coisa aqui. Você tinha que ter o CNPJ, documentação, entrar na licitação. Cara, era... E hoje não precisa nem de CNPJ. Não precisa de CNPJ. Não precisa de CNPJ. Você pode, como pessoa física, participar desse programa Talentos da Terra. E é uma inovação muito boa, ué. Cara, isso ajuda tanto. Você não tem ideia. Nossa. Porque às vezes o cara não tem, tipo... digamos assim, o palco da cidade é um aprendizado muito grande para quem quer subir num palco. Afinal de contas, você está subindo ali para gente que você conhece. Não é pra gente que você nunca viu na vida. Então, cara, eu não sei quem que fez, quem acabou fazendo isso. Foi a prefeitura, o Silvio Juninho. Foi a própria prefeitura. Cara, é sensacional, isso é sensacional. Tem que ver. Mas agora essa medalha na Câmara lá, a gente tem que dar uma olhada, assim, porque a gente tem que ter esse reconhecimento cultural, né? E não é só da parte da música, da parte de escrever, tem muito mais coisa também. Tem, nossa. Tem empreendimento aí que você olha, os caras fizeram, Cachoeiro de Félix, né? Os caras fizeram Cachoeiro de Félix, cara. Ficou a estrutura deles lá. Teve um casamento esse tempo atrás lá. Nossa, tava sensacional a estrutura deles. Bom, vamos lá. Continuando a nossa parte da Câmara ali. Você falou que 100 mil da Câmara vocês podem destinar... Depende do ano. O ano passado foi 100. Foi 100 mil. Então é um valor... porque depende do orçamento. Que vai destinando, certo. E esse valor você acha que você poderia destinar para algum curso, alguma coisa, igual a gente estava falando, dessa parte do atendimento ao público ou não? Pode. Eu posso, por exemplo, a parte da minha emenda da saúde, eu já me comprometi lá na PAI, né, que eu conseguindo passar essa emenda lá, eu vou mandar tudo para lá, esse ano pelo menos. Agora eu tenho a parte livre. A parte livre, eu posso lá, uma parte da emenda falar assim, ó, contratação de cursos profissionalizantes para atendimento ao público. Eu posso colocar isso. E daí a prefeitura é obrigada a executar essa emenda minha. A prefeitura é obrigada. Mas aí, tipo, essa parte livre que você tem é para qualquer coisa. Qualquer coisa. Não importa? Qualquer coisa. Nossa, cara, então, tipo, às vezes você consegue trazer um projeto igual esse. Vou dar um exemplo, assim, exagerado aqui, gente. Pelo amor de Deus, eu não vou fazer isso. Se eu colocar lá, fazer um busto do Jair Asbar na praça, na frente da casa do Rodrigo. Não, na frente da casa do Danilo. Eu vou falar uma coisa. Não, na casa do Danilo. Essa parte tem que cortar, cara. Que cortar o quê? Ó, cara, o povo falou... Eu achei sensacional aquilo lá, porque foi de uma zoeira, tipo... Cara, foi sensacional.
Os caras falaram assim, nossa, mas foi pode que falta de respeito, caramba, pode zoar mesmo, foi legal, cara. Então, se fosse, se o Jair tivesse ganho, se eu fosse o Jair, né, na época acho que ele candidatou, não foi assim, mas eu não lembro se ele recandidatou, eu não lembro. Mas enfim, eu teria tirado lá e colocado ali na frente da casa dele. Né? Ai, que falta de respeito. Ah, que falta de respeito, meu Deus. Tem coisa que... Mas aquilo foi sensacional. Foi legal. Mas eles choraram de lá. Mas assim, bem em interesse público, aí a prefeitura é obrigada a executar, né? Na tua opinião, na época que foi lá para mudar o nome da cidade, você... Campo Místico ou Bando Brandão? Ô Rodrigo, eu tinha... Se fosse perguntar para mim uma semana atrás, eu ia falar que era o Bueno Brandão. Agora, hoje, tenho dúvida. Eu vou contar para você o porquê. Eu penso o seguinte. Faz muito tempo que é Bueno Brandão. Para a gente mudar para Campo Místico agora, a gente ia ter, de certa maneira, uma mudança, eu acho que muito abrupta acerca disso, sabe? Eu acho que até, de certa maneira, eu não sei se o pessoal da época queria que continuasse Campo Místico ou não, que o pessoal que emancipou o Bueno Brandão, sabe? Mas a gente construiu uma história com esse nome, entendeu? Pra gente mudar agora vai ficar meio estranho. A gente já demorou para criar um nome, nome para o Bueno Brandão. Hoje você pergunta de Bueno Brandão para as pessoas, a maioria das pessoas pelo menos conhece. Agora depois, para mudar para Campo Místico, o negócio vai ficar meio forçado. Só que eu descobri um negócio, essa semana, eu abri uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram. E falei, gente, olha, coloca aí qualquer ideia que você tiver aí, manda lá. Aí o Frei Glycon, acho que é Glycon mesmo, que daqui de Bueno Brandão, ele colocou lá, resgate da figura histórica do Frei, não sei das quantas, agora eu não lembro o nome do Frei. E mudança do nome da Praça de Matriz. Eu falei, quem que é esse Frei? Eu acho que é Eugênio, alguma coisa assim. Aí ele me mandou no privado, Lucas, esse Frei foi enviado pelo Papa para o Brasil, numa missão, era na época do Império ainda, ele veio no Rio de Janeiro, e Dom Pedro, acho que era Dom Pedro II já, salvo melhor juízo. Dom Pedro II, ou Dom Pedro I, eu acho que é segundo. O Dom Pedro, ele mandou esse Frei para Cuiabá. Só que, para a missão dele. Porque eles, para questão missionária. Só que naquela época eles iam a pé. E nisso que eles iam a pé, um dos lugares que o Frei passou foi pelo Ribeirão das Antas. Quando aqui era chamado Ribeirão das Antas. E todo lugar que esse pessoal passava, além da parte missionária, da parte religiosa que eles passavam, eles também faziam um trabalho social. Então parece que aqui em Bueno Brandão, na época Ribeirão das Antas, ele construiu um cruzeiro no cemitério, construiu uma capela para o Senhor Bom Jesus. E uma das coisas que ele fez antes de ir embora foi renomear a cidade para Campo Místico. Então, ou seja, isso é histórico. A gente eu creio, parece que procede essa história. Se for documentar tudo bonitinho, foi um Frei que deu o nome de Campo Místico pra gente. Então isso, sabe, é uma coisa perdida. Eu não sabia. Também não. Você tá ligado que o último barão do Brasil é nosso? É? O Barão de Campo Místico. Não sabia também. O último barão. Pesquisa sobre Barão de Campo Místico. Tá entendendo? Então, assim, hoje em dia eu tô em cima do muro. Eu tive essa conversa com o Frei anteontem. Então hoje eu tô em cima do muro. Agora posso falar uma coisa pra você? Pensa no nome. Esquece tipo história, certo? Uma cidade turística. Campo Místico é melhor. E a sonoridade. Sonoridade. Isso, do nome. Campo Místico, cara. É melhor. Muito. Isso daí é melhor. Turisticamente falando, você pode ter certeza que é melhor. Melhor. Porque assim, ó, você coloca lá o Campo Místico. Você pode trabalhar tipo com aquele, oh meu Deus do céu, negócio dos cristais que tem ali. Vale dos Cristais. É muito místico. Você tem a parte de ufologia, que também não deixa de ser mística. Religiosidade daqui de Bueno. A energia daqui de Bueno. Cara, aqui é místico. Tanto que é Campo Místico. Entendeu? Eu acho que, não sei porque na época, eu botei pra Campo Místico. Na época eu lembro que eu botei pra Campo Místico. Mas, cara, sei lá. Eu acho que é... Dizem as más línguas que passou um político da cidade, de casa em casa, que era contra o Jair Asbar, bocejando um tanto de mentira. Então, eu vi isso também. Aqui em casa não passou, não. Mas que eu vi esse trem. E daí o pessoal caiu na ladainha dele. Dizem as más línguas. Não sei como que foi, porque eu era criança, então eu não lembro. Se não me engano, na época, vou dar certeza,
mas foi parte da documentação que tinha que mudar. E foi essa mesmo. Então, isso aí eu lembro. Eu ouvi, mas não vi aqui na porta de casa. E teve também, foi a última eleição de deputado, que agora foi de prefeito e vereador. Vereador só, né? Então foi na anterior. Que teve um maluco aí que pensou que, por causa do teu nome da cidade, ia ganhar muito voto aí. Conheço. Ganhou nada, não. Não. A maioria dos votos dele foi de Bueno e ainda foi pouquinho. Mas, cara, e a figura do Bueno Brandão também não é muito, sei lá, não é uma coisa. O nome não é sonoro, digamos. Parece que foi imposto. Sim. Sabe, tipo aquele negócio, vocês querem ser livre? Demorou. Tem que colocar esse nome aqui. Por quê? Porque tem. Senão não sai. Simples. E, cara, assim, igual eu falei pra você, eu vi que você tá, né, umas viajadas do nada, né? Eu vi, assim, que você tá com, igual eu falei, com uns parceiros legais também, né? Nessa parte da polícia, trazendo isso, eu tenho o deputado Júnior Amaral, o estadual Caporeso e o senador Carlos Viana. Qual foi as últimas verbas que você conseguiu? A última verba que eu consegui foi para o hospital, R$160 mil. 160 mil. E como que você conseguiu? Qual foi o teu argumento? Não é questão de argumentação. As primeiras emendas, claro que você tem que argumentar. O meu amigo, olha, eu tô aqui, tô trabalhando aqui, coisa e tal, preciso de emenda tal, teaser. Agora, depois que o negócio flui, é mais tranquilo. E daí, essa emenda mesmo surgiu. O Caporeso tinha que indicar emenda para os municípios. No final do ano, emenda da saúde, que surgiu essa emenda. E daí ele lembrou de Bueno Brandão. Então, assim, depois que você tem um vínculo com seu parceiro político, com um deputado, tem vezes que você nem pede pro cara. O cara simplesmente manda. E foi a última emenda foi desse jeito. O Kleber, que é assessor dele aqui de Toledo, inclusive o vereador de lá agora também, me ligou, Lucas, tem 160 mil para o hospital, pode mandar? Eu falei, pode, na hora. E pegou e mandou. Agora, nessa janela de emenda, a gente tem a janela de emenda, que é no comecinho do ano. É fevereiro, março. Aí a gente tem que pedir. Aí é argumentação. A gente tem que falar, ô deputado, lá tá precisando de um calçamento, lá no tal bairro, lá, porque assim, assado, manda lá para mim. Ou precisa de um recurso para cá, manda para mim. Aí é argumentação. Mas as emendas extras, aí o deputado lembra da gente. Lembra, porque ele precisa indicar. Então ele lembra dos municípios onde os recursos são melhor investidos. E Bueno Brandão, graças a Deus, os recursos têm sido bem investidos. Né? Se os recursos aqui não fossem bem investidos aqui, eu tenho certeza que os deputados não mandavam dinheiro para cá. O hospital não tem nada a ver com a prefeitura, né? Não, existe uma parceria entre o hospital e a prefeitura, mas o hospital, de certa maneira, uma grande parte dele é independente. É filantrópico, no caso. É filantrópico, Tem o CNPJ próprio, tem a diretoria, tem, eu acho que o conselho executivo, o conselho fiscal, então existe as regras lá de dentro. Porque muita gente acha que o hospital é da prefeitura. Não. Eu não sei nem se seria bom ou seria ruim isso, mas o hospital não é da prefeitura. O hospital detém muita autonomia para muita coisa. Né? Eu acho que é até bom essa autonomia, sabe por quê? Agora a gente tem aí o Juninho e o Joaquim, que são pessoas íntegras, o Silveira, né? Não estou falando do Danilo, do Jair, que foi passado também, não estou falando deles. Mas digamos que em algum momento da história entrasse um prefeito aí que ruim. E se a prefeitura fosse a dona do hospital? Ou você não votou em mim? Então você não vai ser atendido. Tá entendendo? Então, de certa forma, essa autonomia do hospital é importante para essa situação não acontecer. Cara, vou falar uma coisa pra você. Eu vejo muita gente reclamando, sabe? Esse negócio do hospital. Velho, tem que dar graças a Deus de ter hospital. Sabe? Tem. Claro que não é perfeito. Tem coisa para melhorar. Tem como. Os caras querem que tenha um sírio-libanês ali? Não tem como, né? Não. Albert Einstein não tem. Não tem condição. Só que assim, por quê? Porque eu já morei em Confidentes a gente não tem hospital. Certo? Não tinha hospital lá. E se você ficasse ruimzinho à noite, eles forneciam para você o veículo e tudo mais. Só que você tinha que pôr o fino. Ou seja, você não tem alguma coisa ali tão pronto. Né? Aqui você já tá no hospital, Se for algum caso lascado, os caras catam e te mandam. E hoje não, essa semana, aconteceu um negócio bem interessante comigo lá no hospital. Sabe? Eu percebi que eles sofrem pra caramba com gente chata. Tem aí que é chato. Não é questão do cara reclamar, é chato. Entendeu? O que aconteceu? Precisei passar com Deus da ética, pegar um pedido de exame e tudo mais, aquele procedimento que sempre faz. E tinha um cara atrás de mim, uma fila, né? Falei, nossa, que vai demorar. Irmão,
O trem é de graça. Tá ligado? Você tem vaga. Não importa. Você chega lá, você tem vaga. Você é atendido. Esses caras tinham que morar lá em São Paulo. Você chega lá, você fica o quê? 5, 6 horas. Daí eu queria ver como que ia ser. O povo tem que entender isso. Claro que existem coisas que tem que melhorar, dependendo da situação. Realmente demora por algum erro deles. Mas a gente tem que saber diferenciar as coisas também, né? Daí o cara pegou e veio pra trás, o cara conversando comigo, né? Tipo, cara, eu não tenho muita paciência com umas coisas, tá ligado? Não é umas coisas gente chata. Eu falei pro cara, moço, você esperou 9 meses pra você nascer. Tá ligado? Aqui é uma filhinha, não, sabe? Não tem... E o cara, depois o cara saiu de trás de mim. Eu não quis passar, eu acho, sei lá, se foi muito pra ele, ou senão você não queria esperar mesmo. Mas, cara, a gente tem que ver isso. Tipo, aqui a gente tem um negócio de graça. É uma estrutura média, o tamanho do hospital, não é uma estrutura excelente, até porque excelência você atingir uma coisa muito difícil. Mas também não é uma estrutura ruim. Claro que não. Você chega ali, você tem, você tem um soro para passar, você tem um remédio para te dar na veia, para dor, você tem condição de você ficar internado, você tem funcionário que está ali para te ajudar. Exatamente. Entendeu? Eu mesmo já fiquei internado no hospital 2 vezes. Final de ano agora eu tive que passar de madrugada no hospital porque o pessoal jogou spray de pimenta lá na praça, eu estava perto, foi do meu olho, Deus dete, teve que fazer lavagem, teve que pegar e atender eu, daí a enfermeira fez lavagem no meu olho. Então assim, eu não tenho que reclamar do hospital, eu nasci ali, sempre fui bem atendido. Então a gente tem que estar, graças a Deus, pelo hospital. Você acha que é muito difícil aquele centro cirúrgico funcionar? A gente já teve a liberação da vigilância sanitária no final do ano agora. Então, o mais difícil a gente conseguiu. Eles conseguiram a verba, fizeram a construção e a primeira coisa mais difícil é o recurso. O segundo passo era a vigilância sanitária. Agora é botar para funcionar. Não sei que jeito que eles vão estruturar isso, mas que agora o negócio vai fluir, vai. O que eu estava pensando, não sei se você vai concordar comigo também. Se você colocar no papel, certo? Colocar no papel. Eu fiz vasectomia há um tempo atrás. Eles tiveram que me pegar aqui, me levar lá para Poço Fundo, eu ficar lá um dia, depois tiver que me buscar, trazer de volta. E é uma cirurgia simples, certo? É uma cirurgia simples. Para quem nunca fez, pode fazer, de boa. Só toma uma anestesia no zorro, mas é tranquilo. Isso assim, depois para de doer, mas, pô, isso daria para ser feito aqui, cara. Você acha que economizaria para a prefeitura ou esses convênios assim? Não, economiza, é claro, né? Porque eu acho que a grande ideia ali, inclusive o Silvio comentou comigo uma vez, comentou com outras pessoas, inclusive, é o município entrar com recurso, claro, mas fazer no esquema que faz com o Poço Fundo. Poço Fundo não tem os parceiros dos outros municípios? O que eles fazem? Eles fazem convênio com os outros municípios e os municípios são atendidos também. Só que assim, injeta dinheiro no lugar e o negócio fica movimentado. Então assim, a hora que começar a funcionar ali, a gente fazer um convênio com Inconfidentes, fazer convênio com Munhoz, com Toledo, com Monte Sião, o recurso vai chegando. Fora que a gente conseguir emenda com deputado e tudo mais. Então essas pequenas cirurgias é a que vai começar a ser feita ali. Né? Não sei se vai ser ectomia, vai começar a ser feita, mas vai começar com pequenas cirurgias no comecinho. Nossa, cara, isso é quando você anda, Poço Fundo, que 150 km, 120 km. Eu não sei, eu sei onde que é, mas não sei a quilometragem. Eu já fui lá. Já fui no hospital de lá, inclusive, visitá-lo. Nossa, é legal pra caramba. Me atenderam muito bem lá. Mas, nossa, vida do céu, é uma coisa assim, e outra coisa, né? Sejamos sinceros, você tá operado, é horrível você andar de carro operado. Né? E eu não tive essa experiência. Nossa, é horrível. Os outros estavam desse tamanho, assim, você tinha que sentar no carro do prefeitura. Tá ligado? É ruim, não é uma coisa legal pra se andar, não. Mas, cara, e a gente tem, né? A gente tem um centro cirúrgico bueno, mas não tem muita coisa que eu acho que deveria ser mais explorada. Isso. E agora com o centro cirúrgico o negócio vai conseguir fluir ali, né? E vai ser importante, a gente vai começar a ter Bueno Blandense de novo, né? Porque o pessoal nasce naturalidade Orfino, Pouso Alegre, né? Meu irmão mesmo quando nasceu foi em Orfino, hein? Foi em 2012. Olha quanto tempo demorou pra gente conseguir ter o centro cirúrgico de novo. Então, olha pra você ver. Então, eu nasci aqui também. Não lembro nem quem fez meu parto, mas eu nasci aqui. Eu fui em 2003, que eu nasci aqui. Então, né, eu fui em 90, até 2003, então eu tinha parto aqui. Tinha. Bom, deixa eu ver quanto tempo? 1h04. Cara, nossa, bati de novo no microfone. Bom, Lucas, mais alguma coisa que você quer deixar bem claro? Como está sendo o teu mandato, essa parte política?
Se tem mais verba assim, que você vai correr atrás, mais projetos você tem em mente para você fazer? Eu tenho mais duas coisas que eu vou mexer em breve. Uma coisa é a questão da lei de incentivo ao esporte que a gente tem em Bueno. Isso daí eu vi essa semana também. A lei de incentivo nosso ao esporte foi feita em 2023. Não foi feita pelo executivo, foi feita pelo vereador. Mas a lei tá toda defasada. Foi uma lei Ctrl-C, Ctrl-V, sabe? Eu acho que ele pegou de outra cidade, só copiou e colou. E tem muita coisa que tem que colocar naquela lei. Então, uma ideia minha é refazer aquela lei inteirinha e colocar mais coisa, para o negócio deixar bem claro ali o que pode, o que não pode, como que vai fazer, o negócio fluir. Porque é aquela história, como eu faço faculdade de Direito, uma pessoa que não tem conhecimento jurídico lendo uma lei é uma coisa. Quando eu leio a lei, eu vejo um artigo, eu penso em Nárnia. A pessoa não vai pensar. E eu vejo o erro, às vezes, onde que as pessoas não veem. Então, eu vi ali que tem muita coisa para mexer. A gente tem que ter esse olhar cirúrgico, vamos dizer assim. Outra coisa, também é um projeto que eu não posso apresentar por causa que mexe com a estrutura administrativa e com o regime jurídico do servidor público. Código de ética do servidor público. Eu vou redigir, vou deixar bonitinho, igual eu fiz com o projeto do Conselho Municipal dos Direitos dos Animais, e vou enviar para o Executivo. Se for do interesse do prefeito, ele manda para a Câmara. Mas eu vou dar essa sugestão, para a gente conseguir moralizar mais a gestão pública nossa, né? Colocando os limites ali, o que o funcionário pode fazer, o que não pode fazer, o que seria, por exemplo, algo grave, o que não seria algo tão grave, né? Eu sei que a prefeitura já está mexendo com o projeto quanto aos processos administrativos, que a lei nossa é defasada. Eu ia mexer com isso também, mas como eu fiquei sabendo que eles já estão mexendo, eu não vou mexer. Eu vou mexer só com o código de ética, porque eu acho que isso é importantíssimo para a gente moralizar a nossa gestão pública. E quanto aí às emendas parlamentares e tudo mais, né, mês que vem, se Deus quiser, eu vou para Brasília, vai ser a minha primeira vez que vou para Brasília, já fui em Belo Horizonte, em Brasília não. E também vou tentar dar um pulo em BH para buscar mais recursos para Bueno Brandão, né? Tentar ter algumas agendas nas secretarias de Estado, vou tentar ter alguma agenda também no Ministério da Saúde e buscar coisa para o Bueno Brandão, coisa boa. Claro que, digamos assim, você faz uma lista desse tamanho de coisa que você pede para os deputados. Eles atendem isso. Uma coisinha ou outra vem. Uma coisinha ou outra vem. Mas assim, é pouco perto do que a gente pede. Porque a gente pede muita demanda. Só que é muito para eles também, porque eles têm 1001 coisa para atender, né? Então, por enquanto, o trabalho meu está seguindo nesse sentido. Estou com esses 2 projetos para mexer e mais essa viagem que eu vou fazer mês que vem. E uma coisa que eu quero falar que eu tenho que deixar muito claro. Existe um dispositivo lá na Constituição que assegura que os vereadores são invioláveis por suas palavras, opiniões e votos. Ou seja, qualquer coisa que eu falar aqui no exercício da minha função ou falar na Câmara, dentro da circunscrição do município, eu sou inviolável civilmente, não pago danos morais para ninguém e penalmente também. Ou seja, o vereador não tem que ter medo de falar nada. Nada. Se eu souber que tem alguma coisa, eu tenho que falar de alguém, tenho que apontar o dedo na cara e citar o nome da pessoa, eu vou falar. E a gente tem que cobrar isso de todo mundo, de todos os vereadores. O vereador não tem que ter medo para falar, porque a gente tem essa prerrogativa na Constituição justamente para poder falar. Então, espero de mim alguém que vai falar a verdade, alguém que vai defender os interesses do povo e alguém que vai inaugurar esse novo método de trabalho. Além de falar sim ou não na Câmara, falar na Câmara, intermediar serviço e buscar recurso, apresentar projeto de lei também. Bom, pessoal, acho que finalizamos por agora, né? Obrigadão, Rodrigo, pela oportunidade. Você sabe que você vai voltar, né? Não, pode deixar que eu sei que eu vou voltar. Você vai voltar. Bom, então finalizando, eu entrevistei o Lucas hoje, mas eu quero deixar aberto aqui para todos os vereadores eleitos, né? Que quiser vir aqui em casa comer um café com bolo. O Lucas sabe que aqui vai ter um... Comer um café não tem como. É verdade, comer um café, eu tô viajando já. Tomar um café e comer um bolo. Sim. Agora sim. Tá todo mundo convidado, as portas estão abertas, né? Tem algumas coisas ainda assim que eu vou perguntar pro Lucas, porque tem uma coisa que eu andei até lendo, vou ter que comentar agora aqui. A Praça da Matriz, ela é tombada, certo? Sim. E ela não pode ser, tipo, consertada, ela tem que ser restaurada.
Ela tem que manter os mesmos, se foi, eu acho que é tombada mesmo. Ela tem que manter o mesmo, do mesmo estilo. Tipo o que foi no casarão. Os caras estão lascados pra achar pedra portuguesa. Acho que é pedra portuguesa. E aquelas pedrinhas lá é difícil. Nossa, então. Mas enfim, tá todo mundo convidado para vir, certo? Espero que tenha sido interessante a conversa. Eu sempre gosto. Nossa, eu sempre gosto de trazer essas pessoas aqui que eu aprendo muito com elas. E o Lucas hoje foi 1 horinha. A gente teve só 15 minutos. Te agradeço muito. Obrigadão, eu que agradeço, Rodrigo. Mais alguma coisa? Não, é isso, gente. Muito obrigado por ter paciência com nós até aqui. Qualquer coisa, só dá um toque pra nós. Eu ainda ia achar legal a estátua do Jair, não. Na frente do